vivendo um momento esportivamente em campo devendo resultados, a diretoria está muito focada nisso também, a gente sabe, mas em meio a tudo isso ainda está acontecendo a mudança da SAF. Acaba que a gente esquece um pouquinho que também está vivendo esse momento muito importante. Eu queria saber, tanto do Alex, tanto do Marcelo, como é que está essa questão da SAF nesse momento. Vocês deram uma pausa para focar mais no esportivo, ou as coisas estão encaminhando? Qual é a expectativa para que essas mudanças possam acontecer? Bem, boa tarde, Marta, boa tarde a todos que nos acompanham aí nas diversos canais possíveis, né? Internet, Instagram, TV, rádio, jornal, tudo. A questão da SAF, ela está seguindo o seu trâmite, né? O principal ponto que já foi resolvido foi a aprovação pela Assembleia Geral de Sócios, né? Permitindo que o clube virasse SAF. Após isso, tem todo um procedimento muito burocrático, de criação de empresa, de registro em junta comercial, de transferência de ativos, né? Os ativos do futebol são transferidos para a SAF. Então, esse processo ele segue normalmente e ele não tem nenhuma influência do resultado em campo. Se a gente tivesse ganho os últimos 6 jogos, o processo seria rigorosamente igual. Então, não tem nenhum tipo de interferência. E quem está conduzindo isso com mais propriedade é o Geraldo Luciano, que é nosso vice-presidente, que é um cara que entende muito desse tipo de operação, né? Já fez semelhantes em empresas, e também o doutor Germano Palácio, que é o nosso diretor jurídico. Então, está fluindo normalmente, sem qualquer interferência da questão de resultado. O prazo é o mesmo, não muda nada, zero interferência. Não é porque, pelo momento, que estão faltando vitórias, não está se falando de SAF. Se tivesse ganho todos os jogos, o prazo seria o mesmo, o trâmite seria o mesmo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Nós presenciamos aqui, Marcelo, a participação do torcedor ativamente no dia da eleição da aprovação da SAF. Mas percebemos também, conversando com alguns torcedores, que estão apoiando esse projeto, mas que gostariam de mais detalhes, algo assim mais popular, para que o torcedor se sentisse mais seguro com a aprovação desse projeto. Muito obrigado. Bem, professor Luiz Eduardo, boa tarde. Assim, a gente, para poder esse projeto ter sido aprovado, primeiro nós fizemos 3 plenárias abertas para todas as pessoas, né? Inclusive, uma delas foi transmitida e o conteúdo está nas redes sociais, está na TV Leão. Quem quiser assistir, está tudo lá. A votação de aprovação da SAF foi quase 95% dos votantes aprovaram. Mas a gente está aqui, para quem quiser tirar dúvida, não tem nada o que esconder. Eu até nem entendo assim, muito essa pergunta, mas se as pessoas ainda estão com dúvida, a gente está à disposição. Totalmente à disposição. Todos nós do clube, eu, Alex, Geraldo, o presidente Wendel do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética, todo mundo está pronto para responder. Eu acho que o processo do Fortaleza foi extremamente transparente, como tem que ser e como é a nossa prática, e a gente está aqui à disposição. É o que está aprovado, que a gente entende que é bom para o clube, mas não foi um entendimento nosso, foi um entendimento da Assembleia Geral de Sócios, que quase por unanimidade aprovou a mudança. Então, quem tiver dúvida, pergunta. Então, pergunta, questiona, pergunta para mim, pergunta para o Vinícius Palheta, pergunta para quem for, e a gente está aqui para tirar quais forem as dúvidas, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de melindre. Eu acho que quanto mais as situações estiverem claras e transparentes, é melhor. Presidente, Marcelo Paes, boa tarde. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Miguel. E futuro presidente Alex Santiago. Presidente, o caso Lucero, caso FIFA, caso Colo-Colo, como é que se encontra essa situação? E vocês estão otimistas com relação a reverter essa situação? Você quer falar, Alex, sobre essa? Falo sim. Bem, boa tarde, Miguel, sobre esse tema. Tá. Pronto, agora sim. Boa tarde, Miguel. Sobre esse tema, o clube tem tido uma assessoria jurídica, tanto interna como externa ao clube. Nós entendemos agora que, nesse segundo momento, nesse julgamento na Corte Arbitral do Esporte, será reconhecida, né, obviamente, as teses alegadas pela defesa do Fortaleza serão reconhecidas. E, dentro desse momento, a gente está aguardando esse segundo julgamento, que vai acontecer no CAIS.
Fortaleza está muito tranquilo do ponto de vista documental, do ponto de vista de assessoramento jurídico, e a gente vai aguardar aí o pronunciamento do CAIS, que deverá acontecer no segundo semestre de 2024. Essa é a expectativa. Então, esse é o momento de aguardo à Corte Arbitral do Esporte se pronunciar na segunda instância de julgamento. Segundo semestre de 2024? Muito possivelmente. O julgamento deverá acontecer, muito possivelmente, no segundo semestre de 2024. O julgamento, mas não quer dizer que o efeito suspensivo deve ser julgado Aí antes. vamos lá. Então, vamos lá. Então eu vou tentar lhe ajudar na sua pergunta. Você está interessado em saber sobre a situação do transferban? Pronto. Agora sim a gente pode responder. Essa situação também, de acordo com o que nos foi passado, dentro da assessoria jurídica, nós iremos estar, a partir do mês de janeiro, para dizer ao torcedor também, a janela ela vai abrir no dia 11 de janeiro, calendário oficial da FIFA. Fortaleza tem expectativa de que poderá se movimentar normalmente, até porque não tem como haver uma punição antecipada ao segundo julgamento. O julgamento vai acontecer somente a posteriori e não se poderia, por exemplo, impor uma punição antes que esse segundo julgamento acontecesse. Isso não faz sentido de acordo com os princípios gerais do direito. Então, a gente está muito tranquilo e muito confiante de que a movimentação nas janelas até esse segundo julgamento vai acontecer normalmente, para deixar o torcedor bem tranquilo em relação a isso. Ficou claro, irmão? Boa tarde, presidente Marcelo Paes, Alex Santiago, Marcos do Bora Leão. Presidente, são 7 partidas sem vencer, a torcida já está eufórica, querendo uma resposta do time, onde foi muito falado em virada de chave, né? Sendo que o futebol demonstrado nas últimas partidas não foi aquilo que a torcida quis ver, né? Eu queria que o senhor passasse um recado ou explicasse a situação um pouco mais detalhada do que vem acontecendo no dia a dia do Fortaleza. Bem, Marcos, futebol ele sempre tem um contexto, né? Só falar assim, foram 7 partidas, é verdade, são 7 partidas, mas qual é o contexto dessas 7 partidas, né? As 2 primeiras a gente estava extremamente focado ali na Copa Sul-Americana, na final da Copa, poupamos time, 2 jogos fora de casa, contra adversários ali jogando o jogo da vida, e naquele momento, com aquelas 2 derrotas, até nem houve tanta cobrança, tanta crítica, né? Se entendia, poxa, mas o foco é na final da Sul-Americana, né, e tal. E aí, o terceiro jogo dessa série foi a final, né, que acho que fizemos um bom jogo, acho que fomos até superiores do que a LDU, mas um jogo dificílimo, a final, e não veio o título nos pênaltis. E aí, sai de um baque, né, porque é inegável que todos nós, todos, vocês aqui da imprensa, a torcida, os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo colocou muita energia naquele jogo. Todo mundo focou, se importou, se organizou para assistir, para acompanhar. E não estou falando de quem foi para lá, não, de muita gente que ficou aqui. A expectativa criada para esse jogo foi uma coisa enorme, né? A cidade inteira se movimentou, o Estado, transmissões ao redor do Estado, né? Muitas pessoas que nem acostumam muito a acompanhar futebol, acompanharam. E como não veio o título e da forma que não veio ali no detalhe, houve sim, logicamente, uma frustração, né? Um momento difícil de ser superado rapidamente. E aí você já entra logo depois na roda viva do campeonato, em que fomos pegar um Atlético Mineiro, a gente cheio de desfalques, né? Tinha vários desfalques, a defesa praticamente toda desfalcada, 3 dos 4 considerados titulares, perdemos o jogo, vem pegar um Flamengo que é um grande time, que você pegar o Flamengo em qualquer momento, em qualquer situação é difícil, né? Perdemos novamente, e depois um empate com o Atlético Paranaense e uma derrota para o Cuiabá, que foi uma exibição, principalmente a do Cuiabá, o primeiro tempo, eu acho que deixou muito a desejar, né? Mas estamos com 43 pontos, se fala muito de números, né? 7 jogos, é verdade. Aí, então, vamos olhar as estatísticas. O que é que as estatísticas dizem do Fortaleza? De probabilidade sul-americana, né? O que quantos pontos nós tínhamos ano passado? Nessa mesma rodada, se eu não me engano, eram 44, 1 ponto a mais só, né? Que é válido. Se a gente tivesse hoje 44, eu estaria mais feliz, talvez a torcida estivesse um pouco mais tranquila também. Quantos jogos faltam? 6. Quantos em casa? 4. Então, acho que a gente tem que olhar o cenário como um todo para entender que é uma situação que, sim, é ruim, ninguém quer ficar 7 jogos sem ganhar,
ninguém quer ficar 6 jogos na mesma competição com pontuação baixa, isso incomoda, mas eu digo assim com toda tranquilidade que eu confio muito, mas muito, no grupo de jogadores, porque esse grupo de jogadores, ele já mostrou muitas vezes que é capaz, que é competitivo, que é competente, que conseguiu dar a volta por cima. Na comissão técnica nem se fala, né, porque todo o histórico que o Vojvoda tem aqui, essa final da Sul-Americana foi a primeira final que ele perdeu, todas as outras ele tinha vencido, todas, sem exceção, e levar o time até a final é um grande feito, então confio muito na comissão técnica e confio muito na torcida, porque no jogo de sábado eu tenho certeza absoluta que a torcida vai estar lá apoiando em bom público, não vou arriscar aqui palpite de público, mas acho que em bom público, empurrando o time, querendo a vitória. E aí, o que eu posso pedir ao torcedor nesse momento é que a gente jogue juntos 90 minutos, que a gente não transfira para a Arena Castelão a ansiedade que a gente vê um pouco nas redes sociais, que é natural. Todo o comportamento do torcedor é natural, não tem nada de errado. O torcedor está preocupado porque não ganhou alguns jogos, está chateado, né? A gente vive de vitória, o torcedor também vive de vitória. Eles querem comemorar, extravasar, estar feliz. Quando o Fortaleza ganha, todo mundo fica feliz, né? Quem torce Fortaleza, logicamente. Então, mas que a gente tenha a maturidade de levar para a Arena Castelão um ambiente positivo, de apoio, de empurrar o time os 90 minutos. A bateria está liberada, tanto se falou da bateria, que realmente é importante, que realmente ajuda, né? Tem um contexto de jogo ali importante, está liberado, as torcidas estão liberadas para utilizar a bateria. Então, acho que vai ter todo um ambiente em que o time vai estar mais descansado. Essa rotina que eu relatei dos 7 jogos aí, cansativo, viagem, mental, longe da família, né? Então, jogamos domingo, semana cheia de preparação, descanso mental, descanso físico, preparação para um outro jogo, jogar em casa. Então, tem vários fatores que eu acho que fazem com que a gente olhe para o jogo de sábado com expectativa boa, sabendo que é dificílimo, porque o Cruzeiro é um grande time, tem investimento, está numa situação de uma pontuação abaixo ainda da nossa, 37 pontos, né? E, acho que a nossa situação está mais confortável, por estar com 43, né, a nível de pontuação. Então, energia positiva, sabe? É isso que eu queria pedir a todos. Terminou o primeiro tempo 0-0. Apoie o time. Apoie o time, aplaude, empurra. Vamos lembrar do jogo contra o Corinthians, a volta da Sul-Americana. Terminou o primeiro tempo 0-0. E a torcida estava lá, empurrando, vibrando. Começou o segundo tempo 1-0, 2-0, nós ganhamos e classificamos. Então, o futebol, ele não se decide de véspera, ele não se decide necessariamente no primeiro minuto, nos primeiros 10 minutos. São 90, na verdade são 100, né? Porque tem os acréscimos nos 2 tempos. Então, entendemos a preocupação do torcedor, entendemos nós também estamos preocupados do ponto de vista de, poxa, por que a gente não ganhou mais pontos nesses últimos jogos? Mas trabalhamos, as cobranças aqui são internas, né? E eu confio muito no grupo de jogadores, mas muito, de verdade, porque são competentes, porque são dedicados, porque são focados ao clube, porque já mostraram que tem resiliência, que tem capacidade técnica. A Arena Castelão sempre é um palco para a gente de muitos bons resultados, estatisticamente. Então, acho que a gente pegar o que é de positivo, juntar, dar as mãos, para no sábado essa corrente positiva, jogadores, comissão técnica e torcida, a gente fazer um grande jogo, buscar vencer, e vencendo eu acho que a situação já fica bem mais tranquila, bem mais calma, e aí a gente tem 5 jogos pela frente para focar em outros objetivos. Boa tarde, Marcelo Paes, Alex Santiago, Matheus Moura, do Jornal o Povo. Tem surgido muitas notícias, principalmente na imprensa do Sudeste, de que clubes paulistas têm interesse no Caio Alexandre. Chegou algum contato para vocês do Fortaleza, de forma oficial, alguma demonstração de interesse de clubes de lá? Ou, se vocês têm ciência, se chegou para a staff do jogador, e como é que está o processo para a compra definitiva do Caio Alexandre? Matheus, formalmente para a gente não chegou nada, certo? Em nenhum momento chegou o papel timbrado, fazendo proposta para a compra do Caio Alexandre, não teve nada disso até agora. Houve, sim, um contato informal de uma pessoa ligada ao Palmeiras, né? Mas já tem um tempinho,
Então, não foi semana passada, não foi ontem. Então, a gente trabalha com o Caio Alexandre no Fortaleza. Nós pagamos mais uma parcela da compra do Caio Alexandre, essa é a informação nova, né? A parcela que seria paga em dezembro, nós pagamos logo agora, né, em novembro, já antecipamos aí mais uma parte do acordo que a gente tem com o Vancouver. Então, estamos 100% seguros juridicamente da compra do Caio para o Fortaleza. E o clube que quiser comprar o Caio ou qualquer outro jogador do Fortaleza que esteja sob contrato, vai nos procurar formalmente, corretamente, oferecer uma proposta. Se a proposta for a que a gente quiser, a gente faz. Se não quiser, a gente negocia, faz a contraproposta, como é o trâmite natural. Então, essa é a situação específica do Caio Alexandre. Boa tarde, presidente Marcelo Paes, boa tarde a todos. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel. Presidente, o que é que você pode pensar e fazer aí para o Fortaleza nesses próximos 6 partidos? Qual o objetivo do Fortaleza nessas principais partidas que vem pela frente? Boa tarde, Jorge Telmo. O objetivo é pontuar o máximo possível, mas eu confesso que eu estou muito focado no jogo de sábado. Acho que o jogo de sábado ele é muito importante, ele pode ser de uma retomada. Dificílimo jogo, nós sabemos disso, né? Mas eu não quero projetar muito para frente, não. Acho que o resultado sábado pode ser um empate? Pode ser um empate. É do futebol, e o empate a gente mantém ali 6 pontos a distância do Cruzeiro. Ninguém pode chegar aqui e cravar que tem uma vitória no sábado. Vamos lutar para fazer o nosso melhor. E vou no jogo a jogo. Vou no jogo a jogo, ponto a ponto, e de acordo com que as coisas forem acontecendo, e eu acredito que serão positivas, a gente pode projetar outros cenários. Boa tarde, presidente Marcelo Paes. Boa tarde, Alex Santiago, vice-presidente. Mário Kempis, blog do Kempis. Queria pedir uma avaliação sua sobre as contratações que foram feitas nessa temporada. Tobias Figueiredo, Pedro Augusto, Escobar, Marinho, Bernardo Chapo. Queria que você pudesse fazer uma avaliação, já que ano passado deu tão certo as contratações. Queria saber, na sua avaliação, se as contratações... Na janela? Na janela, né? Você falou isso, na temporada, mas no caso da janela. Isso, nessa última janela. Bem, você esqueceu do Machuca, né? Eu acho que primeiro mostrou que o Fortaleza não cochilou na janela, né? A gente já tinha um time competitivo, já tinha um time qualificado, com bons resultados, e a gente foi buscar preencher lacunas, né? Houve a saída do Moisés, e aí nós trouxemos 2 extremos, Marinho e Machuca. No momento da contratação, acho que foram... o Machuca nem se fala, né? Todo mundo queria o Machuca, né? O River Plate queria, o Boca Juniors queria, a torcida toda do Fortaleza queria. Fizemos um investimento e ele está aí. Agora, é importante lembrar que o Machuca veio para um contrato de 4 anos e meio. Então, às vezes, as pessoas querem que já nos primeiros 10, 15 jogos ele esteja arrebentando e ter feito 10 gols. Ele já fez gol, já fez assistência, já ajudou, fez gols importantes, né, na Série A contra o Santos e contra o América Mineiro. Então, acho que é um jogador que está adaptado, que está jogando, que é opção. Marinho, um grande jogador de nível internacional, que no momento que precisamos muito, ele foi lá e resolveu a parada para a gente no jogo contra o Libertad. A gente podia nem estar falando de final do Sul-Americana se a gente cai ali naquele momento, né, ia para uma disputa de pênaltis e ninguém sabe o que podia acontecer. Também com o América Mineiro nas quartas, o segundo gol. Também gol importante, e assistência, né? E assistência no primeiro jogo lá. Então, acho que está indo bem, muito focado, né, vestiu a camisa do Fortaleza, gosta do clube e é um jogador decisivo, um jogador que tem importância em finalização, em chute, cava pênalti, faz gol. O Escobar ele veio para uma necessidade da lateral esquerda, que o titular é o Bruno Pacheco, desde o começo do ano. O Lucas Esteves não tinha conseguido encaixar, foi emprestado, o Escobar veio, tem cumprido sua função quando entra. O Chapo não jogou, né? Opção do treinador, faz parte, no zagueiro canhoto, não foi opcionado ainda para jogar, mas também jovem, também com muito tempo de contrato, então tem tempo pela frente. Tobias também veio buscar ali ocupar um espaço na defesa, que tem o Benevenuto, que tem o Tite, que tem o Brits, jogou alguns jogos, teve uma lesão agora há pouco tempo. O Pedro, até a final da Copa Sul-Americana, ninguém questionava o Pedro, tinha ninguém que dissesse, esse jogador, não sei o quê,
Pelo contrário, olha aí, jogou super bem contra o Libertad, entrou contra o Libertad lá no Paraguai, ninguém sentiu falta de quem saiu, jogou pra caramba, jogou bem contra o Curitiba aqui, deu assistência, jogador jovem e tal. Aí aconteceu o que aconteceu na final, que é do futebol. Grandes jogadores de altíssimo nível já perderam pênalti em jogos decisivos. Vocês sabem disso, eu não vou citar nenhum aqui para não fazer comparação, né? E aí, porque o rapaz, naquele momento, não fez o pênalti, que todo mundo queria que fizesse, inclusive ele, né? Porque ele seria o herói da conquista, aí fica todo mundo criticando, demonizando, o que eu acho uma covardia com o ser humano, com o jogador, né? Porque se ele viesse super mal, não, vem mal, não era nem para estar lá, por que contrataram? Né? Mas ele tinha, né, as pessoas achavam que ele tinha sido uma contratação boa, que estava ajudando ali, nada de excepcional também, até aquele momento, mas ajudando, né? Eu acho que o jogo contra o Libertad deu uma moral para ele ali, que ninguém nem sabia que ele ia ser escalado, ele foi escalado, nós ganhamos o jogo, ele jogou bem lá no Paraguai. Então, eu acho que a gente tem que ver o ser humano também, sabe? E aqui dentro ele está sendo super abraçado por todos, porque só bate o pênalti quem está lá, né? Quem tem a coragem de estar lá e de ir para lá, e aconteceu, e lamentamos muito, mas acho que é um jogador que também tem suas qualidades para nos ajudar. Esqueci de alguém? Tem contrato com o clube, é um ativo, né? Exatamente. Não, e assim, só fazer um complemento à fala do presidente rapidinho, que é importante a sua pergunta, porque antes da final da Sul-Americana, em algumas oportunidades que eu tive de ter, né, conversando com a imprensa, a pergunta era o contrário, né? A pergunta sempre foi como é que o Cifec fazia o mapeamento, do elogio às contratações. Então a gente entende, é natural, né? O futebol são os momentos, né? São os trechos, mas a gente não pode perder a convicção do momento da contratação, do que é que a gente planejou para aquele projeto, né? Então, só deixando claro que a gente entende, a pergunta é absolutamente cabível. Total. Porque o futebol são os momentos, né? Mas explicando que o nosso critério, ele absorve uma coisa um pouco mais a médio e longo prazo, dentro de um prazo de contratação, tempo de contrato, tudo isso. E só complementando, para não sair uma aspas aí meio torta, né? Quando eu falo de covardia, é de algumas pessoas, não é da torcida não, certo? Torcida é uma coisa muito maior, que envolve muita gente, mas às vezes algumas pessoas se excedem, descontam suas frustrações ali no teclado, né? Xingam as pessoas, destilam ódio, desejam o mal, e isso não é legal, isso não pode ser tolerável, não pode ser tolerável. Acho que todos nós temos o compromisso de ter respeito, né? A gente fala tanto de ter uma sociedade inclusiva, uma sociedade acolhedora, né? Uma sociedade que entenda as diferenças, e na hora que se tem um problema, aí as pessoas são demonizadas, né? Então eu não concordo com isso, e deixo muito claro aí que algumas pessoas, não é a torcida. A torcida do Fortaleza ela é sensacional, ela só apoia o clube, ela tem inúmeras demonstrações de carinho, de apoio, e eu posso citar aqui o maior médio público da Sul-Americana, a invasão que fizemos ao Uruguai, né, na final, e tantas coisas. Mas, às vezes, algumas pessoas se excedem um pouco, e eu não gosto de ficar calado quanto a isso, quanto à injustiça. Bem, eu acho que a sua pergunta ela envolve duas situações, né? Quem está emprestado e quem está dentro e quem ainda não foi aproveitado. A gente vai definir isso um pouco mais para frente, né? Eu acho que a gente falar agora de quem vai ficar, de quem não vai, de quem vai vir, eu acho que a gente tira totalmente o foco do que a gente julga que é o mais importante, que é a reta final da Série A e é esse jogo de sábado. Então, não acho, para a gente não é bom a gente estar adiantando aqui o que vai fazer com o jogador A, B ou C. O que eu posso dizer é que a gente tem muito cuidado com todos os jogadores do Fortaleza, muito cuidado com esses ativos, né? Que futebol ele muda muito rápido, né? O Alex Vinícius, por exemplo, está fazendo uma baita Série B pelo Atlético Goianiense. Coutinho, artilheiro da Série B. Quantas vezes a gente renovou o contrato do Coutinho aqui sem ele jogar pelo Fortaleza? Não, o menino é bom, renova, dá mais tempo, dá mais chance, deixa ele rodar, deixa ele ter a minutagem dele que não teria aqui nesse momento. E hoje o Coutinho é extremamente desejado por muitos times, o próprio Alex Vinícius, até sondagem internacional tem para ele. Então, tem que ter paciência, identificar bem, né, e tomar as melhores decisões pensando no clube, mas eu acho que agora não é momento da gente dizer fulano vem, fulano fica, fulano sai.
acho que a gente tem que focar nessa reta final, nos jogos que faltam. Alex Santiago, Marcelo Paes, boa tarde, bom falar com vocês. Vocês explicaram bem diretamente a situação do Caio. Podia falar assim também sobre a situação do Lucero? Também ouvi especulações sobre o Pochettino, de que forma a torcida deve ficar tranquila ou preocupada com esses jogadores? De negociação? Estou sabendo agora, por você, Trujão. Não tinha ouvido falar ainda não, mas se você falou é porque, de fato, tem, né, alguma fala, porque você é muito bem informado. Tanto Lucero como Pochettino tem contrato com o clube, contratos longos. Lucero é o artilheiro do time na temporada, vem de 3 boas temporadas, né? Fez muito gol no Vélez, foi Vélez? Depois no Colo-Colo e agora no Fortaleza. Pochettino tem um número de gols e assistências bem interessante, eu acho que isso deve ser olhado e falado também, a participação em gol dele e o GPS do Pochettino é o jogador que quase todos os jogos é o que mais corre, é o que tem o GPS mais elevado de quilometragem, né? Baseado em dados, né? Achismo. E, então são jogadores muito importantes e vai igual o Caio. Quem quiser tirar os 2 daqui tem que trazer uma boa proposta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Alex. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o atual momento do futebol feminino do Fortaleza. Recentemente, o Fortaleza fez investimentos na área, contratações importantes, trouxe a Priscila, do Red Bull Bragantino. Ainda vai anunciar a chegada da Flávia Pissaia, que chegou a subir na edição passada do Brasileirão A2 com o clube rival. E atualmente lidera o Campeonato Cearense. Eu gostaria de saber de vocês qual a importância dos investimentos que o clube vem fazendo nessa categoria para o esporte aqui no Ceará. O futebol feminino tem crescido muito, né, no Brasil como um todo, de forma justa, né, um apoio muito grande dos meios de comunicação, da CBF, e com o Fortaleza não tem sido diferente. Se a gente for pegar o percentual de investimento financeiro no futebol feminino nos últimos anos, ele vem crescendo, né, tem um departamento focado nisso. Tivemos o Sub-17 agora, chegou na final, né, o nosso Sub-20 é o único time, acho que do Nordeste, não sei mais cearense, com certeza, que vai para a Copinha, né, para a Copa São Paulo Feminina, é o Fortaleza, então isso é investimento também. E no futebol feminino profissional, a gente está buscando aí um bicampeonato, somos o atual campeão do estado, vamos buscar um bicampeonato, então tem um trabalho, tem um foco, tem cada vez mais uma especialização, porque é uma atividade que tem as suas características, suas peculiaridades, não é igual ao futebol masculino, certo? A gestão, o dia a dia, a operação é diferente, e isso tem que se entender, se aprofundar e fazer o melhor trabalho possível nessa modalidade, porque a gente quer também se tornar uma referência lá, né? Se o futebol masculino hoje do Fortaleza galgou degraus, né? Hoje tem um respeito aí de muita gente, o futebol feminino também pode seguir esse caminho, tem investimento, e a gente espera que, a curto prazo, possa nos dar aí o bicampeonato estadual, e ano que vem a gente brigar novamente aí pelo acesso. Mais um ano, chegamos na fase decisiva, né, do acesso, e esse ano nós perdemos para o América Mineiro, mas está sempre chegando, todas as vezes a gente passou de fase e chegou ali no jogo decisivo. Então, isso mostra uma constância e espero que em breve a gente chegue também na Série A. Boa tarde, presidente Marcelo Paes, presidente Alex Santiago. Boa tarde. Ingrid Expresso Tricolor. Ano passado, a segunda janela foi uma referência naquela remontada do Fortaleza no Campeonato Brasileiro e trouxe um aprendizado também a nível de planejamento de temporada para esse ano, né? E, pela dificuldade dos campeonatos, é fato de que o elenco realmente foi mais forte, mas nesse fim de temporada a gente nota um desgaste, aparenta até uma questão muito psicológica também nesses últimos jogos. Como internamente vocês estão trabalhando isso? E se chegar até a final da Sul-Americana, vira essa chavinha também de brigar por coisas maiores, planejando já o elenco do ano que vem. Quer falar? Pode ser. Bem, Ingrid, as colocações que você falou, as observações que você falou são observações de fato pertinentes, né? Falar um pouco sobre a questão da número de jogos que a gente fez nesse ano, já fez mais de 70 partidas no ano. É uma temporada muito desgastante, principalmente quando envolvem as viagens que envolvem a logística do Fortaleza, né? Porque além do número de jogos, você ainda tem uma logística extremamente desgastante. Fortaleza, numa Série A, ele percorre 86 mil quilômetros, né? Coisas que outros adversários do Sul vão percorrer 27 mil, 30 mil, se estão no Rio ou em São Paulo. Então,
realmente é uma carga muito pesada. Mas, lógico que a gente tem que estar pronto para viver os momentos da temporada, né? Sem sombra de dúvidas, quando a gente vai para uma janela, a gente encara todo esse cálculo, né? O cálculo de quantas partidas a gente deve ter em expectativa, as posições que estão mais carentes necessitando de um reforço para manter nível. E podem ter certeza, assim, que o Fortaleza, do ano passado, onde teve também, vamos dizer assim, uma competição internacional junto com o Campeonato Brasileiro, e quando saiu dessa competição internacional estava bem mal no Brasileiro, esse ano, no momento em que a gente sai da Sul-Americana, a gente está numa posição mais confortável do ponto de vista estratégico, né? Quando eu digo confortável, é comparado ao ano passado. Sim. Isso mostra o quê? Um crescimento, né? Nesse planejamento que, no ano passado, realmente foi um pouco criticado, né, presidente? Como a gente tinha feito essa manutenção entre duas competições importantes, internacional e o brasileiro, e esse ano já foi melhor. Então, nesse sentido, é que a gente sabe desse acúmulo de questões psicológicas, do desgaste mental, desgaste físico desse momento da temporada, mas pode ter certeza que de tudo a gente está tirando lição, inclusive, para o planejamento da próxima temporada, né? Deixa eu acrescentar. Pode falar. Futebol não é linear, né? Futebol não é linear. A vida não é linear, né? A vida da gente é assim, ó, altos e baixos, dias bons, dias ruins. Eu comparo a um eletrocardiograma, né? Que é assim, né? Quando tem um eletrocardiograma. Quando está assim, morreu, né? Não tem mais vida. Morreu. Então é assim. E aí, nós somos Fortaleza e nós vibramos, sofremos e nos alegramos com o Fortaleza. Mas a gente tem que olhar para o todo. O Palmeiras oscilou nessa temporada? Oscilou. O Grêmio oscilou? Oscilou. O Botafogo oscilou. O Atlético Mineiro também. Todo mundo oscilou em algum momento. O Flamengo passou por diversas turbulências, agora está estabilizando um pouco mais com o Tite. O próprio São Paulo foi eliminado no Campeonato Paulista antes da semifinal, se eu não me engano, e depois teve o grande título da Copa do Brasil. Então, tem oscilação, é impossível se manter 100% linear. É impossível, eu não consigo ver isso. E ainda mais com os níveis de dificuldade que tem o futebol brasileiro, de logística, de viagem, de muitos jogos, competitividade. Gente, não vamos esquecer, esse campeonato brasileiro é o mais difícil dos últimos anos. É o mais difícil dos últimos anos. Eu disse isso há um tempo atrás, numa entrevista aqui, acho que há 15 rodadas atrás, talvez. Vocês acham que alguém se entregou? O Vasco vai brigar, o Coritiba vai brigar, e brigar, está aí o Vasco já com 40 pontos. O Coritiba está ali tirando ponto, ganhando o jogo, dificultando. O Santos. A América Mineiro faz um grande o Santos perdeu para a gente aqui de 4-0, perdeu para o Inter de 7-1, e está aí brigando, e ganhou do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, e empatou com o Corinthians. Ganhou do Flamengo e do Palmeiras, dois gigantes. Então, é muito difícil, gente. A gente tem que ter a humildade de reconhecer isso, de que o campeonato é dificílimo, de que a disputa é intensa, de que a gente está lidando com orçamentos milionários. Tem time aí que vai ser rebaixado, que tem jogador de mais de R$500 mil. Há um tempo atrás, o time rebaixado era aquele que tinha um investimento lá embaixo. Tem time que está com pontuação não tão alta, que gastou fortunas em contratações. E o Fortaleza, que se esforçou muito para esse ano, fez um investimento maior em aquisição de jogadores, fez uma folha de jogadores maior, né, conquistou um pentacampeonato, chegou na final de Copa Sul-Americana e está aí brigando na Série A. Né, o que incomoda, e também me incomoda, muitos jogos sem pontuar, sem vencer. Lógico que isso incomoda, é natural, mas a gente tem que ter uma leitura mais ampla da situação, entender que é difícil mesmo e saber que tem que reagir. Né? Sábado tem que ser um grande jogo, voltamos a jogar em casa, confio nos jogadores, certo? Confio, se tiver que cobrar, cobrem a mim, podem cobrar a mim. A culpa é do Marcelo, se não der certo. E eu confio nos jogadores e confio na comissão técnica. De verdade, que eles têm tudo para fazer um grande trabalho, e eu tenho certeza que vão fazer, e a gente vai terminar o ano aí, se Deus quiser, bem, feliz, olhando para 2024 com alegria, com entusiasmo, e ter a calma necessária. O que a gente precisa aqui, e vocês todos são muito importantes, comunicadores, e vocês que estão nos ouvindo também, acompanhando, são muito importantes, para que a gente crie o clima positivo para sábado. Positivo, de confiança, de que vai dar certo,
de que quem for para o estádio vai para apoiar, de que quem não for vai estar apoiando também do jeito que for, seja na rede social, seja em casa, seja com sua energia positiva, com sua oração, assistindo no rádio ou na TV, mas que a gente, de verdade, tenha uma união, aí, uma corrente positiva, para que a gente vire esse jogo a partir de sábado e passe a olhar para frente de outra maneira. A gente vive a euforia e vive a dificuldade, vive o sorriso e vive o choro, vive a tristeza e vive a bonança. Só que no futebol é muito rápido, né? 15 dias muda e a gente pode já estar na maior alegria aqui, né? Daqui a um tempo. Então, é ter a maturidade para ter o aprendizado para lidar com todas essas situações. Com todas essas situações. Eu acho que é isso e acho que a gente vem acumulando, né, esse aprendizado. O Alex, o Alex hoje tem um conhecimento enorme de futebol, um cara super preparado, Papelim, com a experiência que tem, o Boeck no seu primeiro ano dentro do departamento de futebol, já ajudando muito, Daniel, o Júlio. Então, acho que é acumulando aprendizado, tomando decisões. E, no final, Anderson, o que vai julgar são os resultados. Ninguém vê os esforços. Isso é em qualquer lugar do mundo, certo? Em qualquer empresa, não é só no futebol, não. Ninguém vê os seus esforços, as pessoas veem os seus resultados. Então, o que vai julgar o trabalho do Fortaleza ao final do ano são os resultados, e para o ano que vem são os resultados. Cabe a gente estar sempre aprendendo, evoluindo para que esses resultados, no máximo de vezes possíveis, sejam positivos. E, Anderson, só para complementar a resposta do presidente, você falou sobre a questão dos aprendizados que a gente tem de ano a ano e como é que a gente pode tirar um aprendizado do elenco do próximo ano. O presidente falou uma coisa muito importante, que pessoas que estão na posição de comando, né, Marcelo, no futebol, elas têm que aprender a ter. Elas têm que saber que o futebol é muito sobre gestão de pessoas, time, comissão técnica, funcionários, conselheiros, torcedores, e principalmente sobre sentir que no comando existem princípios que são inabaláveis, independentemente desses momentos. E aí eu acho que é muito a questão da solidez, né, Marcelo? De fazer o certo em todos os momentos, no momento bom e no momento ruim. Seguir pelo caminho correto, às vezes é a porta estreita, mas é o que tem que ser seguido. Às vezes é não falar, às vezes o que é fácil ser falado para agradar, mas fazer o que precisa ser feito naquele momento em silêncio, de maneira muito cuidadosa, que é o que vai levar ao resultado. E, como disse o presidente, nós vamos ser julgados pelos resultados. Mas seja vaiado ou seja aplaudido, mas seja pelas suas próprias ideias. E aqui sempre vai ser assim. Aqui, de novo, presidente Marcelo e Alex, eu queria fazer alguns questionamentos. Ainda nesse sentido, foi perguntado do Caio Alexandre, o Pikachu vive uma situação semelhante também de uma compra. Tem alguma atualização disso? Tinha um prazo? Foi estendido esse prazo para fazer a compra? Tem alguma atualização? E outra coisa, como vocês falaram, o futebol vive de momentos. No momento ruim, já começa o torcedor também a ficar um pouco preocupado em relação ao Vojvoda. O Vojvoda tem contrato com o Fortaleza. O presidente até falou recentemente que tem o desejo de estender ainda mais esse contrato, mas existe algum risco do Vojvoda deixar o Fortaleza no final dessa temporada? E ainda, só o último agora, eu prometo. Desgaste físico. Há possibilidade, para o ano que vem, pensando em minimizar esse desgaste, de iniciar, por exemplo, Cearense Copa do Nordeste com o time da base, fazendo um time alternativo? Tive a oportunidade de conversar com o Erison Matias, ele disse que é uma ideia do Fortaleza. Quão real é essa ideia para o ano que vem? Não tem a menor possibilidade da gente iniciar com o time da base, o Cearense e a Copa do Nordeste. Zero. A gente dá muita importância a essas competições e o Campeonato Cearense do ano que vem vale para a gente a busca por um hexacampeonato. São só 5 jogos na primeira fase, então não tem a menor chance. Se a gente puder trazer mais alguns jogadores da base para estarem no elenco profissional, isso será sempre muito bem-vindo, porque isso é um objetivo do clube, independente de qualquer coisa. A base existe muito para isso, para servir o elenco profissional com alguns jogadores, e isso precisa ser evoluído dentro do Fortaleza. Mas a gente não vai botar o time da base para jogar, até porque vão estar jogando em a Copa São Paulo, espero que esteja avançando bem na Copa São Paulo. Quanto ao Vojvoda, se ele quiser, eu assino com ele já a renovação de mais 2 anos. Então, não tem a menor intenção de que ele saia do Fortaleza, ele tem contrato até o fim de 2024, e é um cara honestíssimo, trabalhador, vencedor, correto, e o tempo que ele puder ficar aqui, eu vou trabalhar para que ele fique aqui, nós, né, Alex, vamos trabalhar para isso. Então, não tem essa questão. E o Pikachu, eu vou... Sendo bem, eu vou me esquivar da pergunta, porque, como a pergunta que foi feita também, eu não quero, nesse momento, estar falando de
de quem fica, de quem sai, de quem vem, né? É inegável que o Pikachu é um jogador importantíssimo, tem números muito bons. Já falei outras vezes que o nosso desejo é que ele permaneça no Fortaleza, mas eu não vou detalhar algo para criar uma notícia, porque o foco que eu quero para sábado é a nossa torcida nos apoiando, incentivando, para a gente ter o melhor ambiente possível na Arena Castelão. Só complementando, Marta, sobre essa situação do Iago, a gente tem assim uma visão geral para todos os atletas que estejam em situações de pendência, né? Nós vamos focar unicamente na reta final do campeonato e aí depois nós vamos fazer uma avaliação bem fria, né, sobre as posições contratuais, as negociações, né, presidente? Porque também as negociações precisam ser sempre positivas para o clube. E aí a gente toma as decisões, né? Então, deixar claro que, além do Pikachu, todos os outros atletas que estiverem em situação similar, se de repente tiver alguma outra pergunta nesse sentido, nós vamos deixar para depois dessa reta final de campeonato a gente decidir, até também para poder ver o próximo ano que vai ser do próximo ano, né? De repente, estamos buscando uma competição internacional para o próximo ano, existe um impacto de orçamento aí. Então, tudo isso tem a ver. E só sobre a sua última pergunta que eu percebi que escapou, é a questão do desgaste físico. Nós estamos com um planejamento de evolução, por exemplo, nas questões de logística do clube para o próximo ano, né? Talvez com a adoção de alguns voos fretados de maneira estratégica dentro da Série A, já fazendo um investimento maior, porque isso ajuda muito no impacto físico. Seguir crescendo com a nossa fisioterapia ali autônoma ali no setor próprio, com regeneração ainda mais tecnológica dentro do clube. Então, isso daí também compõe para que nesse final de ano o desgaste seja reduzido dentro de todas as dificuldades, né? Trabalhar a logística com mais investimento e trabalhar a regeneração também com mais investimento. Prevenção de lesões. Presidente, novamente aqui, Mário Kempis. Você falou aí das oscilações de alguns clubes, falou Palmeiras, Flamengo, todos oscilaram. E você falou também da logística, o Alex acabou falando. Por ser aqui da nossa região, aqui no estado do Ceará, e por disputar 3 competições, não é pesado demais para os times daqui, para o Fortaleza, 3 competições, essa oscilação não fica muito maior? Vocês tiveram o exemplo do ano passado com a Libertadores, esse ano com o Sul-Americano, ano passado ainda teve Copa do Brasil também. Lembrando que ano que vem, a primeira fase já disputa a Copa do Brasil, e obviamente acredito que se disputa também uma Sul-Americana, outro campeonato. Não fica muito pesado para o clube, para cá, e para o próprio Fortaleza, 3 competições para disputar em alto nível, para não ter oscilação, e para não chegar nessa reta de final passando esse sufoco. E só para finalizar, você termina a temporada com qual valor mensal da folha salarial do elenco? Vou fazer igual o papelinho agora. Você trabalha na Receita Federal? Bem, sobre o pesado, né? É pesado mesmo. É pesado jogar 3 competições, mas aí o que é que eu digo? Eu digo para todo não, torcedor, é o seguinte, a gente quer terminar esse ano em 16º, que é para não jogar a Sul-Americana no que vem e ficar mais folgado no Brasileiro. A gente pode fazer isso? Diga aí, Guigui. Se eu disser isso para a torcida, como é que vai ser? Né? Então, a sua pergunta é corretíssima, mas a gente luta para disputar o máximo de competições possíveis. E aí a gente tem que se preparar dentro dos nossos limites para encarar o melhor possível essas competições. Eu vivi um tempo que setembro não tinha mais jogo. Isso é que é ruim, meu amigo. Aí, não, mas é bom lembrar, porque era terrível. Exatamente, era terrível chegar no final de setembro e não ter mais jogo. Então, o problema hoje são muitos jogos, é um problema. A gente tem que se adaptar da melhor maneira possível. Eu vou fazer uma confidência aqui para vocês, dentro da sua pergunta. Quando nós fomos eliminados pelo Palmeiras da Copa do Brasil, eu virei para um diretor amigo meu e disse assim, o nosso título da Sul-Americana pode estar aí, por ter sido eliminado agora, na Copa do Brasil, porque a gente vai ter mais foco na Sul-Americana no restante da competição. Quase que veio o título da Sul-Americana, né? Se a gente tivesse passado pelo Palmeiras, ou se não fosse o Palmeiras e fosse um outro adversário que a gente tivesse passado, será que a gente tinha conseguido chegar na final da Sul-Americana com 2 jogos a mais de Copa do Brasil, com mais viagem, com mais cansaço, com mais cobrança? Então, é muito difícil você equilibrar tudo isso. Eu acho que o nosso papel é tentar o máximo de competições possível. O que eu queria, Kempis, para o ano que vem, era ter mais jogos. Eu queria jogar a Recopa contra o Fluminense. Não queria ter ganho da LDU? Não queria ter mais 2 jogos para jogar a Recopa, né? Queria, mas não veio. Então, trabalha para entregar o melhor resultado possível,
Uma vez que entregou o melhor resultado, se olha o calendário e se busca montar um time, um trabalho, um elenco, um aprendizado, com a pergunta que o Anderson fez, para encarar da melhor maneira, sabendo que é quase impossível você ir muito bem em todas as competições e o cansaço vai vir em algum momento, e o desgaste físico, o desgaste emocional, o desgaste financeiro, né? Quando o Alex fala aqui de voos fretados para o ano que vem, que está no nosso planejamento, tem que botar, né, para minimizar, né? Então, é da complexidade do futebol, mas, objetivamente, a gente tem que pensar sempre em participar o máximo possível e, ao conseguir participar, se preparar para ir o mais longe possível em cada competição. Na folha, vamos deixar em aberto, eu acho que não convém muito aí nesse momento a gente estar colocando a folha, e eu acho que não é falta de transparência, é questão interna, né, de estratégia, de também não criar nesse momento outra informação aí que o foco é no jogo de sábado. Mas entenda e respeita a sua pergunta. Presidente, e Alex também, se quiser responder, é claro que não se pode ganhar tudo, mas vindo de 2022, onde Fortaleza foi tetra cearense e bicampeão da Copa do Nordeste, se criou, sim, uma expectativa em cima de repetir essa campanha nas duas competições, e esse ano a gente foi ver o Voivoda repetir um pouco mais o time já em setembro. Até então, alguns clássicos foram perdidos e também não chegamos até a final da Copa do Nordeste. Eu queria saber, em relação a esses momentos decisivos, projetando 2024 e levando em consideração também, e aí é uma pergunta minha que acho que se encaixa, chegar até a final da Sul-Americana muda uma chavinha em termos de planejamento em competições, né, ao invés de só buscar fazer uma grande campanha, mas sim projetar, tentar chegar numa final para ganhar título? Como Fortaleza pode ser mais decisivo em 2024 do que foi em 2023? Para ti, né? Vai. Bem, nós tivemos, como você falou, agora engraçado, Ingrid, eu estava pensando, você estava falando agora do ano de 2022, assim, com muita felicidade, né, do Tetra, do campeonato da Copa do Nordeste, e o Marcelo me disse uma coisa, no auge daquela crise do ano passado, que ele falou uma coisa que é bem verdade, disse assim, tá agora sendo dificílimo, mas próximo ano alguém vai contar isso em 30 segundos. Lembra do ano passado, quando a gente teve muito mal durante aqueles meses, depois a gente acabou indo para a Libertadores e acabou tudo bem. É um pouco parecido, porque, assim, quem escuta, né, falar sobre esse ano de 2022 não sabe que a gente passou aqui por maus momentos também, né? Que bom que ficou uma recordação boa sobre o ano de 2022. Eu acho o seguinte, nós tivemos esse ano, novamente, o título cearense, um pentacampeonato inédito, que era desejado por todos os torcedores. O Marcelo até costumava muito dizer que o torcedor dizia, presidente, não perca esse estadual, não, porque a Copa do Nordeste tem todo ano, agora esse pentacampeonato é a nossa oportunidade. E nós conquistamos. E, realmente, a Copa do Nordeste nós saímos na semifinal, né? Saímos numa partida única, perdemos o jogo para o Ceará, mas um jogo ali que tivemos gol anulado para ser um 3-3 ali, de repente a história poderia ter sido outra. E a arbitragem naquele jogo foi muito ruim também. Exato. Também concordo com isso, Muito mas, ruim. enfim, é um jogo que é um clássico, um jogo único e poderia acabar dando para qualquer lado. Infelizmente, teve aquele gol anulado ali no final, podia ter sido 3-3, estávamos com um jogador a menos também na altura daquela partida, tem todo um contexto. Mas eu acredito que o saldo do ano, Ingrid, tem sido um saldo, né? Porque o ano ainda não terminou. Mas a gente tem caminhado dentro dos objetivos, né? Na competição internacional, que é a Sul-Americana, chegamos até a decisão, né? E no Brasileiro nós estamos aí próximos de alcançar os 45 pontos, né? Então, a gente está fazendo essa análise hoje aqui no dia 16 de novembro, né? Então, até esse momento, o ano tem sido dentro daquilo que foi planejado, mas lógico que a gente quer fazer a melhor reta final possível agora, e pode ter certeza de uma coisa, essa sequência chata, essa oscilação para baixo, que o torcedor está muito chateado, né, com isso tudo, pode ter certeza que tem aqui um vice-presidente, um presidente, são também torcedores que estão doídos com isso, e que têm a experiência de ter vivido algumas temporadas já tudo que o futebol pode oferecer para você viver, o momento da vaia e o momento do aplauso, e que nós estamos fazendo o que tem que ser feito aqui internamente, fazendo as conversas, entendendo o que é que está acontecendo, para que essa chave, como você falou, mental até, depois da final da Sul-Americana, ela seja superada. Então, pode ter certeza que aqui tem muito caráter, tem muita competência, e como disse o Marcelo, que as cobranças venham na gente, que as cobranças sejam feitas contra a gente, porque os guerreiros que entram lá em campo, eles entregaram muito ao longo desse ano para a gente, e com certeza absoluta não vão nos decepcionar no restante do ano.
Tá ligado? O restante da minha pergunta sobre chegar na final da Sula, se vira uma chavinha em termos estratégicos para o próximo planejamento? Sim. É a questão da expectativa, né, Ingrid? Quando você diz assim, mas 2022 a gente ganhou o Cearense e a Copa do Nordeste, em 2023 ganhamos só o Cearense. É difícil que todos os anos se ganhe tudo, né? Assim, é impossível, nenhum time faz isso, na verdade. Ganhar o Cearense e a Copa do Nordeste já é algo muito raro. Os times que ganham no mesmo ano o Nordestão e o Estadual. Muito raro. O Fortaleza conseguiu 2 vezes, em 2019 e 2022. Chegar de novo à final da Sul-Americana, será que a gente vai conseguir? Primeiro a gente tem que garantir a vaga para a Sul-Americana. E prometer isso também é complicado. O Fluminense foi campeão da Libertadores agora, ele tinha disputado a final em 2008. 2007 ou 2008. 8. Olha o tempo que levou para ele chegar de novo no final e conseguir ser campeão. Então, não vou prometer. O São Paulo foi campeão da Sul-Americana em 2012 e chegou na final de novo em 2022. Então, demora. Pode ser 2 anos seguidos? Pode, tomara que seja, né? Tomara que ano que vem a gente possa estar lá, onde for a final, de novo, disputando e vivendo a expectativa, e mais preparado e mais experiente. Mas não dá para garantir. Assim, vender esse tipo de ilusão não é muito da nossa prática, sabe? Porque como é que vai ser a Sul-Americana do ano que vem? Se a gente jogar a Sul-Americana, que a gente quer jogar, lógico, né? Será que na primeira fase vai passar? Ou vai passar em segundo para ir para o play-off? Vai ter mais jogos, porque se for play-off tem mais jogos, mais 2. Então, não dá, gente, para a gente... Quem vai jogar? Como é que vai ser o sorteio? Né? A gente achava que ia pegar o Bragantino e pegou o América, né? Que também é um adversário difícil, mas podia pegar o Estudiantes, pegou o Corinthians. Se tivesse pego o Estudiantes, será que tinha passado o Estudiantes? Não sei. Podia ter passado, é futebol. Então, não dá, Ingrid, para dizer assim que, olha, não, a gente agora que chegou na final, todos os anos que a gente jogar, a gente vai chegar pelo menos na final. Não dá para cravar isso, porque é uma competição dificílima. O que eu queria deixar, eu espero que o Fortaleza jogue muitas vezes e chegue e ganhe muitas vezes. Mas tem um negócio chamado distanciamento histórico. Então, em algum tempo, vai se valorizar muito ter chegado na final da Sul-Americana. Sabe? Porque o distanciamento histórico ele te dá a dimensão de como é difícil aquele feito. Né? De como foi, eu estava vendo ontem a série do Castor de Andrade. O Bangu foi para a final da Série A de 85. Aí o torcedor do Bangu diz, isso nunca mais vai acontecer. O Bangu não deve mais nem jogar a Série A, palavras do torcedor lá, né? Então, é difícil, né? É complicado você repetir isso, mas o que eu digo, e aí eu acho que essa fala agora ela é interessante, é que o projeto do Fortaleza, ele não dependia do título da Sul-Americana. A gente continua forte na nossa sequência, no nosso planejamento, na nossa filosofia, no nosso financeiro, no que a gente tem de ambição para o clube. Então, o clube vai continuar sendo ambicioso, vai continuar brigando em cima. A gente quer ser cobrado porque não ganhou a Copa do Nordeste, se não ganhar, porque a gente joga para ganhar mesmo, para entrar lá em cima. A gente, quando for para a Sul-Americana, quer fazer boas campanhas. Isso mostra que o nível de ambição e de expectativa do torcedor do Fortaleza está alto porque entende que isso pode ser entregue. Então, acho que isso é o mais importante. E só para complementar, Ingrid, a tua pergunta, a gente não pode garantir aonde a gente vai chegar se a gente voltar para a competição internacional, como nós estamos trabalhando para isso. Mas o que nós podemos garantir, por outro lado, é que nós sabemos como jogar melhor essa competição, nós sabemos a experiência da logística, nós já estamos mais adaptados às arbitragens sul-americanas, tudo isso faz diferença. Então, o Fortaleza do próximo ano, conseguindo com muita humildade uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024, já vai entrar com todo esse conhecimento, esse know-how. Isso eu garanto. Presidente Marcelo Paes, queria que você falasse um pouco aí sobre as categorias de base do Fortaleza, para revelar jogadores promissores aqui dentro do próprio PC, do CT. Bem, isso é o que a gente deseja muito, né? A base tem um investimento bem significativo. Não sei se todos vocês estiveram lá na base recentemente, mas se forem lá, e acho que é bom que possam ir, conhecer, ver de perto, o que tem de estrutura lá deixa inveja a muito clube grande. Eu estou falando da base, viu? Só a estrutura da base, comparada a muito clube profissional grande.
né, de campos, o campo sintético que nós estamos fazendo agora, a academia de lá enorme, fisiologia, pedagoga, psicólogo, assistente social, o refeitório foi ampliado. Gente, o investimento é grande. O investimento é grande. Departamento de inteligência de mercado, drone filmando, né, captação de jogadores, que a gente tem investido muito em captação de jogadores, disputar competições. Tivemos na Copa Atlântica agora em Recife, vamos de novo para a Holanda em janeiro, o convite deve chegar aí, a gente vai participar, né, o nosso Sub-13. Então, vamos seguir investindo, Jorge Telmo. Sua pergunta é importante. E investindo, chegou o Betão agora aí para coordenar, um cara experiente, um cara da bola, né, qualificado, vencedor. Então, eu espero que os resultados também possam melhorar com a sequência de investimento e com a presença também do Betão.